Muito boa noite, amigos, amigas, vocês que nos acompanham nas redes sociais, aqui no Facebook, no Instagram, no Twitter e no nosso canal lá no YouTube. A gente aqui faz todos os dias, ou quase todos os dias, a gente costuma fazer os nossos comentários políticos sobre política, sobre assuntos relevantes e de interesse coletivo. E como não poderia deixar de ser, né? Apesar de hoje ter sido um dia em que se fez justiça, né, plena a Luiz Inácio Lula da Silva, porque não conseguiram, né, provar os crimes que imputaram a Luiz Inácio Lula da Silva. Ele sofreu um lawfare, ele era o melhor ranqueado, né, em todas as pesquisas de opinião para ganhar as eleições em primeiro turno, mas o golpe ele iniciou no impeachment da Dilma Rousseff, o golpe de extrema direita, né, o golpe covarde, um golpe que entregou a nossa nação de mão beijada ao mercado internacional. Pois bem, então, para a gente fazer um pouco da análise, essa análise política de hoje, a gente precisa voltar um pouquinho atrás, né? Em que situação Bolsonaro é eleito presidente do Brasil? Os bolsonaristas, algumas pessoas ainda muito ingênuas, né? Essas pessoas que foram cooptadas, a massas de manobra, que tem pouca noção, informação, que se informa pelo WhatsApp, que se informa pelo Jornal Nacional, pelas mídias tradicionais, que têm um pensamento único, né? Essas pessoas que não tiveram formação política, que não abriram um livro sequer, não sabem o que é comunismo, não sabem o que é socialismo, né? Mas a retórica é sempre de chegar e, se você faz um contraponto, se você faz uma crítica, seja a um presidente da República, seja um político qualquer, você já é taxado de comunista, socialista e de esquerda, né? Como, por exemplo, eu postei um vídeo aí do Cajuru. Cajuru, ele sempre foi muito arrogante e prepotente, e ele chamou um boxeador de covarde, quase que apanha no estúdio, porque não, né, apesar de eu não concordar com a atitude do boxeador, o Cajuru também não deveria ter chamado o boxeador de covarde, essa é que é a realidade. Mas quase que apanha. Cajuru sempre foi muito prepotente e arrogante. Eu conheço o Cajuru, também sou jornalista, desde a época que ele trabalhava em Goiânia. Pois muito bem, vamos chegar aqui ao nosso papo, né? O Jair Messias Bolsonaro, ele está todos os dias ameaçando a nação com um golpe, né? Um golpe militar, que muita gente tola que não sabe o que foi o golpe de 64 fica pedindo, né? Eles de certa forma se acham patriotas e irmãos talvez de armas ou de farda, né? Pessoas que não tiveram competência para estudar e fazer um concurso para a polícia militar ou polícia civil, ou nem de segurança, para trabalhar como segurança de chácara, segurança de boate, enfim. Então essas pessoas se acham no direito de defender uma pessoa indefensável, uma pessoa que não sabe governar, que mostrou que não tem absolutamente nenhuma habilidade no trato com a coisa pública. Deve ser impeachmentado ou preso. Então, todos os dias ele faz uma ameaça. Hoje ele disse o seguinte: as nossas Forças Armadas, né, estão de alerta, né, esperando apenas um sinal do povo, né, para poder ir para as ruas e garantir a nossa liberdade. Aí a pergunta que eu faço a esse cara, inominável, quem está preso, né? Quem não está livre, né? Eu acho que esse cara precisa ser internado, ele precisa passar por uma equipe médica, né? Para ver se esse cara regula bem da cabeça ou se isso é da própria natureza fascista dele. É um genocida. Então, o que é que ele diz? Ele diz o seguinte: que o exército está pronto para ir para a rua, o exército dele, ninguém sabe qual, né? Porque as Forças Armadas obedecem à Constituição, obedecem aos 3 poderes,
ele não é poder absoluto. Os 50 milhões de votos que ele recebeu de uma histeria coletiva, né, de forma irregular, né, não deveria ter sido diplomado pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque foi de forma irregular, foi de forma bandida, né, foi fake news, mentira. Ele recebeu dinheiro de empresários, né, que é proibido pela Constituição, né? Então, não deveria nem ter sido diplomado, isso é que é a realidade. Ele foi eleito digamos, numa pandemia de ódio, de fake news, que transformou o Brasil num país do desastre. E desde que ele foi eleito, a única coisa que ele sabe fazer é contenda, é porfia, é atacar as pessoas, é chamar um de comunista, chamar de socialista, é chamar de... Entendeu? Isso nós não estamos em 64. Passou 64 até que deu certo. Mas hoje nós estamos vivendo uma outra era, uma outra época, né? Então, pô, dizer que existe comunismo ou ameaça comunista ou socialista no Brasil é você viver nas cavernas, você não ter comunicação, você não ter informação, não saber formar um pensamento crítico. Isso é extremamente danoso à nossa sociedade. Então, por que nós estamos nesse beco sem saída? Porque nós estamos vivendo esse desastre, tanto econômico, social, institucional e pandêmico, né? Porque colocaram uma pessoa sem nenhuma habilidade para governar o país. Votaram num maluco que foi expulso do exército por suas maluquices, né? O cara estava fazendo planos terroristas dentro do exército, né? Então, ele usaria o exército dele para tirar as pessoas que estão internadas e colocar na rua? Seria isso a ideia do Bolsonaro? Que liberdade é essa? Não, que o povo não aguenta mais, que a gente já está preparando aí só o povo se manifestar para a gente poder botar o exército na rua, né, para garantir a liberdade do nosso povo. Ninguém está preso. Nós estamos respeitando, porque nós queremos respeitar, porque nós tememos a morte, tememos a Covid, inclusive dos nossos familiares, né? Nós estamos em lockdown, nós respeitamos os decretos municipais e estaduais, e ele não respeita. Então ele vai botar o exército para tirar as pessoas dos hospitais, dos leitos e colocar na rua para morrerem a céu aberto, e os abutres, os urubus comer, né, se alimentar dos corpos das pessoas, sabe? 360 mil brasileiros morreram pela Covid, que Bolsonaro, todos os dias, incentiva as pessoas a se aglomerar, a sair sem máscara, sem álcool gel, né, a tomar um coquetel mortífero, sabe? Isso é política genocida. E não sou eu que estou falando isso. A comunidade internacional está falando isso, sabe? É porque as pessoas precisam se informar, sabe? Então, a União Europeia, o parlamento da União Europeia já falou sobre isso, já chamou o Bolsonaro de genocida, e que certamente vai cobrar responsabilidade na ONU, né? Inclusive no Tribunal de Haia. Então, como é que eu posso ameaçar a nação de botar o exército na rua para garantir a liberdade do povo, sendo que o povo, que tem juízo, né, que teve um ente querido perdido na pandemia, esse cara ele quer a liberdade de poder ficar em casa e de poder sair com máscara e usando álcool gel, sabe? E não pegar Covid achando que, pegando Covid, está imune. Não, pegando Covid você pode morrer, rapaz. Mas, segundo o pensamento dele, todo mundo vai morrer um dia. Então mate-se hoje. É esse o pensamento dele. E ele não é coveiro, nem dono de funerária, né? Então ele não tem nada a ver com isso. É mais ou menos isso. Nós temos também um tópico, né, que eu vejo nesse vídeo que eu coloquei do Cajuru, estou vendo aí uma celeuma terrível, né, que as pessoas nessa questão, nessa retórica de esquerda, de direita, de comunista, socialista e tal. O Brasil nunca vai ter um regime socialista nem comunista. Nunca. Só os estúpidos, os ingênuos, os ignorantes, os brutos, né, que nunca abriram uma página de um livro, é que acham isso, né? Repetem aquilo que o ídolo dele está falando. E muitas vezes esse ídolo, né, dele
porque ele se assemelha a esse cara, ele gosta desse cara porque ele tem mais ou menos o mesmo pensamento, o mesmo caráter, né? Então, se o cara gosta de matar, se o cara gosta de roubar, se o cara gosta de estuprar, se o cara gosta de fazer tudo que não presta, e o outro também não, então eles se associam, se assemelham entre si. Então, por isso que Bolsonaro ainda tem alguns pervertidos que o defendem. Mas muita gente que votou em Bolsonaro achando que estava votando no diferente, no cara que ia fazer uma política boa e tal, o cara, ele não respeita o cargo, a liturgia do cargo. Essa que é a realidade. Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia, um rapaz estava discutindo comigo aí, né? Ele disse assim, você é um homem obscuro, de esquerda. O Ronaldo disse isso. Eu fui no perfil do Ronaldo. Ele é vendedor de material de limpeza. Então, olha só o que eu estou falando. Quando eu digo que o brasileiro não tem consciência de classe, é porque eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo. Como é que eu, né, sou vendedor ambulante de material de limpeza, eu digo que sou de direita? Como é que eu pertenço a um clube, né, que me expulsou, que no início de tudo disse, se sente à esquerda, seu vagabundo, porque você está fedendo? Então essa pessoa não teve conhecimento histórico, né? Essa pessoa se acha dentro do clube dos 10, dos 20, porque a plutocracia não representa mais do que 5% da população brasileira. Foi o jantar que Bolsonaro teve com esses facínoras, esses gangsters, né, que não quiseram ser fotografados com Bolsonaro, não se deixaram se fotografar com Bolsonaro, né, e para, né, ali fazer aquela reunião, né, e conspirar contra a nossa nação e contra a nossa soberania e contra as nossas riquezas. Essa que é a realidade. Então, as pessoas de comunista, vai para Cuba, ele não sabe o que é comunista, porque para ser comunista você tem que estudar muito. Você tem que estudar muito, você tem que fazer muito, mas muito exercício mental, né, e estudar bastante para saber o que é comunismo, entender o que é comunismo, né, entender o que é socialismo, entender o que é ser progressista, de esquerda e de direita, de centro. E as pessoas falam sem entender, porque o brasileiro não tem conhecimento político, não teve formação política. Então ele entende a política como um time de futebol. Por isso que o Brasil se arromba de vez em quando, né? É por isso que o Brasil vive se arrombando de vez em quando, porque nós temos uma massa de manobra falida, intelectualmente falando, né? Você não precisa ser nenhum PhD em política, mas você precisa ter o mínimo de conhecimento para poder chegar na rede social e falar. Então o que a gente vê é um monte de proletário, pobres, que acham que... Eu gostaria de perguntar para essas pessoas bolsonaristas que hoje me acompanham aqui na página, tenho certeza disso, porque só essa semana mais de 600 pessoas se inscreveram em nossa página, eu fico feliz por isso, para conversar com vocês, bolsonaristas, se vocês estão pagando gasolina a R$1, a R$2, receberam um ticket de combustível de Bolsonaro, a carne está mais barata para vocês, né? O arroz está mais barato para vocês? Essa é a pergunta que eu faço. Porque você fala vocês e nós, você se separa, né? Você é proletário e eu também. Você é dominado e eu também. Porque existe um dominante, né? E o dominante, ele é o proprietário da iniciativa privada, dos meios de produção de massa. Que você não sabe nem o que é isso, né? Todo dia você usa um creme dental, toma um banho e usa um sabonete, se é que você toma um banho, faz a barba, usa um barbeador, né, de uma única grande empresa norte-americana, e você não sabe. E você não sabe disso. Esse é o seu dominante, né? E você não sabe. Então, o que falta no nosso país para que a gente possa ter liberdade que Bolsonaro não conhece, né? Bolsonaro quer que todos nós sejamos prisioneiros, né, da loucura, né, da demência dele. Mas ser livre é ter a liberdade de escolha consciente, né? Não é votar num porco para ser meu vereador, nem votar
num bode para ser meu prefeito, nem votar num maluco para ser meu presidente da República. Sabe? É votar na pessoa certa, porque se você sozinho fosse sofrer as consequências, tudo bem, mas não é só você sozinho. Muita gente vai sofrer, uma nação inteira está sofrendo por causa de Bolsonaro. Então, a formação política, você tem acesso hoje na internet, na própria internet. Se você der um Google, você tem hoje as informações que você precisa para poder começar a pensar, né? Ter um pensamento cidadão. Né? Outra coisa, né? As fake news colocaram na cabeça dessas pessoas perturbadas de que a pessoa que não concorda com Bolsonaro e nem com ele, né? A pessoa que não é de direita, é de esquerda, essa pessoa não tem família, essa pessoa não trabalha, vagabundo, come pão com mortadela, como se ele comesse caviar. Então eu sou jornalista, tenho um pequeno negócio, um pequeno negócio de informática, né? Venda de computadores e de telefones, celulares, etc., uma série de coisas e tal. Né? Eu como pão com mortadela porque eu sou progressista. E ele, que é vendedor ambulante, ele come caviar, junto com o Bolsonaro e com o clube dos ricos. Esse cara não tem consciência de classe. Né? Ele não tem consciência de classe. Ele não sabe em que lugar ele está na pirâmide social. Nós temos uma pirâmide social. Né? Quem está no topo da pirâmide são esses caras. E nós, proletários, 220 milhões de brasileiros, 210 milhões de brasileiros, diminuiu por causa da Covid, na base, segurando, né, todo o peso da pirâmide. Na base. Somos nós que sustentamos essa base piramidal. Então, isso é ter consciência de classe. Eu não posso me inserir no clube que eu fui jogado fora. Nós temos isso muito claramente aqui numa cidade próxima. Nós tínhamos um clube que era o clube das elites, né, da cidade, e o clube dos pobretões. No clube da elite, o pobretão não ia, mas nem que tivesse dinheiro para pagar a entrada. Eles não aceitavam. Você tinha que ir para o clube do pobretão. Você ia lá para o clube dos pobres, dos proletários. O clube das elites ninguém ia. Entendeu? Então é a mesma coisa, pessoal. Só para a gente finalizar, parem de falar bobagem, né? Trabalhadores do Brasil, se você está desempregado, se você tem uma renda que não comprova, de um trabalho informal, vendedor ambulante, vendedor de seguro, né? Vendedor de plano médico, plano de saúde. Se você não tem informação, se você não foi graduado absolutamente em nada, não tem uma profissão que possa te dar uma boa rentabilidade, né? Você precisa compreender um pouco da história. Então, quando da Revolução Francesa, 1817, que mesmo com a monarquia, eles colocaram ali um parlamento, através dessa revolução, e os burgueses feudais, os burgueses são os milionários de hoje, o pessoal que tem muito capital para investir, né, no mercado acionário. Eles se juntaram com os campesinos porque não podiam fazer revolução sozinha. Então, gerudinos e jacobinos, né, gerudinos, o pessoal da burguesia, jacobinos, o pessoal proletário, o pessoal que trabalhava no campo, fedorento, roto, com uma roupa rasgada, como o vendedor ambulante de seguro, ou um vendedor de consórcio de hoje, eles entraram no parlamento. A divisão foi no aspecto preconceituoso. Houve essa divisão no aspecto preconceituoso, porque os burgueses disseram assim, peraí, vamos botar a ordem aqui nesse negócio aqui. Vocês que são, né, fedorentos, vocês que trabalham a sol, com a enxada, vocês vão se sentar à esquerda. Vocês que são proletários, se sentem aqui à esquerda, nós vamos sentar à direita do parlamento. Até porque, se você for no parlamento francês, do lado direito, onde fica a parede, então estão protegidos. E do lado esquerdo, onde ficam as portas para a rua. Então a pessoa fica muito vulnerável.
Então foi por isso que os que defendem a burguesia, os senhores feudais, né, os escravocratas, né, os donos de muita terra, que tem muita grana, né, ficaram à direita, e os proletários que queriam um pedacinho de terra para poder plantar ali a sua própria lavoura, né, ter um pouquinho de dignidade, defendia exatamente isso, reforma agrária, reforma trabalhista, né, um pouco mais daquilo que se dava apenas para a burguesia. Depois, o Robespierre, isso depois vocês estudem se vocês quiserem, guilhotinou a família real, acabou-se a monarquia e foi instaurado o republicanismo na França. E a França, a Revolução Francesa, foi o que determinou para se acabar a monarquia no mundo, né? Obscurantista, porque apenas uma pessoa mandava, uma pessoa era dono da vida e da morte, só uma pessoa cobrava muito imposto para viver de festas, como vive hoje Bolsonaro e seus militares. Então, pessoal, só para vocês que curtiram minha página e são de direita, que acham que é de direita, proletário de direita, e que fazem esse tipo de crítica e de briga, estou vendo o pessoal se degladiando lá no vídeo, né? Se você quiser continuar aqui, você continua. O nosso trabalho não é te atacar, mas abrir a tua cabeça, abrir a tua mente, para que você saiba onde você está, né, nesse contexto, compreendeu? E que na próxima eleição você saiba votar no candidato certo, a não ser que você se associe, vamos supor, um miliciano vai ser o candidato do Bolsonaro. E você gosta da milícia, você gosta disso, você é sadomasoquista. Então você vai votar ali, né, por associação identitária. Não é a pessoa que te representa, né? O cara é assassino, estuprador, violentador, bate em mulher, né? Ele usa o nome de Deus em vão para esconder a sua imundície, né? Todos esses seus atos criminosos. Então você pega e se associa a ele porque vocês têm uma identidade parecida, né? Mas se não, vota num cara que possa representar bem você, a tua comunidade, a tua família. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos e a todas.